Meus irmãos, quero que você abra a sua Bíblia no livro de Juízes. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, se alguém te perguntar, Pastor Richard, será que ele é o líder em Campo Grande de um movimento aí? Você pode dizer que não, tá, meus irmãos? Que estão já me investigando se eu sou o líder, de um movimento. Também, meus irmãos, se alguém te perguntar, a Igreja Batista Memorial está financiando as pessoas que estão lá? Também você pode dizer que não. Não temos, nenhum dinheiro envolvido lá da igreja Memorial como instituição. Mas eu suspeito que muitos irmãos estão contribuindo lá. Eu tenho não tenho suspeito, eu tenho uma certeza. E se alguém te perguntar, o pastor Richard, se eu estava indo lá todos os dias? Meus irmãos, infelizmente não. Porque preservando meu joelho, eu e o Enéas vamos voltar a jogar futebol, operado do joelho, mas ontem eu estive lá, e aí as suspeitas aumentaram. O pessoal fala assim, olha lá o pastor da Memorial, olha lá o pastor da missionária Alice, essa está famosa lá, viu, Alice? E vi muitos irmãos lá da igreja, e meus irmãos, então se alguém quero saber que ali, estão à procura do líder, então eu não sou o líder, talvez a suspeita maior é a Alice, mas irmãos, eu posso te dizer assim que quando te falarem de alguma coisa, e que você não sabe, não julgue, sem antes você ir ver com seus próprios olhos. E eu posso dizer que Deus está agindo na nossa nação, e a maneira que Ele vai agir, nós devemos respeitar, seja a sua vontade, ou seja a vontade de outro, mas que a vontade do Senhor sempre vai prevalecer. E meus irmãos, não importa o resultado daquilo que você está esperando, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se Deus quer trabalhar na sua vida e na minha vida, Ele vai trabalhar como já tem trabalhado. E se estamos de pé, como a canção diz, é porque Deus tem nos sustentado. E saiba, você vai resistir o fogo, meu irmão, porque só o que não resiste o fogo é todas essas coisas deste mundo, mas o barro resiste. A palavra do Senhor em Coríntios fala exatamente isso, que somos vasos de barro, e a excelência da glória, do poder é colocado nesses vasos de barro. Então, que possamos dar o melhor de nós nesse tempo, que você seja sal, seja luz, seja um pacificador. Bem-aventurado, como diz a canção, se vos perseguirem, mas bem-aventurado também se você for um pacificador. Que bênção! Abra o livro de Juízes, e que Deus colocou no meu coração neste momento, não é nem uma palavra, uma mensagem profunda, mas é uma reflexão com você, porque eu tenho estudado, sido meu devocional o livro de Juízes, porque eu tenho entendido, Deus tem mostrado que estamos vivendo, irmãos, como teólogo, exegeta, estudioso da palavra, se eu fosse, eu falo assim, será que estamos vivendo já a grande tribulação? Eu acho que não, acho que tudo isso é muito leve, irmãos. Olha, eu falo assim, como nessas horas de luta, como eu me animo, de verdade. Se você quer ver eu animado, é quando tem luta. Quando está muito acomodado assim, eu fico meio xoxo, Por quê? Porque eu entendo, irmãos, que talvez seja o princípio das dores, começando a acontecer no mundo todo, princípio só, coisa leve, irmãos. O Covid não foi nada, irmãos, foi nada, princípio das dores. Mas eu entendo, e isso serve para você pai, você mãe, para orar pelas gerações futuras, Quando chega alguém aqui na Memorial, principalmente os militares, que eu amo, e também fico com raiva deles às vezes, porque a gente aprende a amar eles e daqui a um pouco eles vão embora, 2 anos, 3 anos, mas os militares eu vejo que eles como já rodaram o Brasil todo, e foram em várias igrejas, eles chegam muito maduros aqui. Aí eu falo assim, olha, você poderia servir a Deus em qualquer igreja, batista, metodista, Assembleia de Deus, igreja da serpente que Moisés levantou no deserto, qualquer igreja, porque você está maduro, está pronto, mas seus filhos, Então escolha uma igreja onde invista, nos seus filhos. Aí eu puxo a sardinha para a Memorial, Na verdade eu jogo essa e depois já falo isso, a Memorial é esse lugar, de investir nos seus filhos. Por quê, irmãos? Estamos vivendo um tempo de apostasia, um tempo de enfraquecimento da fé. Talvez você não apostatou da fé, mas eu conheço pessoas que apostataram, e você talvez conheça, e talvez você esteja sentado aí, e seja alguém que está enfraquecido,
e enfraquecendo na sua fé, diante de todas as coisas. E eu quero pensar com você, e eu escolhi um tema para essa palavra, se eu puder assim, eu coloquei esse tema agora há pouco. O que controla a sua vida hoje? Porque eu poderia falar, o que controla a sua vida, né? O que controlava a sua vida antes, né? Antes eu vivia no curso desse mundo, o diabo me controlava, mas depois eu entreguei a vida para Jesus, agora Ele é meu Senhor, o meu Salvador, Ele me controla. Mas, mesmo assim, eu quero fazer essa pergunta de verdade, pensa sobre isso, o que controla a sua vida hoje? O que controla os seus pensamentos? O que controla as suas decisões? Quando você vai fazer qualquer coisa, o que te controla? Né? Como que você mantém o controle para falar ou não falar, para agir ou não agir? Pensa um pouquinho sobre isso. O que controla a sua vida hoje? Quero ler apenas eu vou falar um pouquinho do livro de Juízes, eu quero incentivar você a estudar o livro de Juízes, mas eu quero ler só um versículo do livro de Juízes. Juízes 21, 25. Juízes 21. Oi? Não entendi. Juízes 21, capítulo 21, versículo 25. Tá, então você vai lá em Juízes 21. Mesmo assentado. Assim diz o texto. Eu vou pegar essa primeira versão que eu vou usar aqui, é da King James, que eu gosto muito, atualizada. Naqueles dias, não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia direito. Naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia direito. Algumas pessoas falam assim, naqueles dias, naquele tempo, não havia rei, então cada um fazia o que queria. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus possa fazer algo maravilhoso na minha e na sua vida, nessa manhã. Meus irmãos, entenda uma coisa, qualquer coisa, que controle a sua vida, é o seu Deus. Qualquer coisa que assumir o controle da sua vida, é o seu Deus. Quem busca aceitação, sabe, pessoas que buscam aceitação em um lugar, ela é controlada às vezes por aqueles que a aceitam. Me aceitaram nessa tribo, me aceitaram nesse grupo. Até numa igreja, muitas vezes, pessoas que às vezes estão à procura de aceitação numa igreja, pode ser controlada até mesmo por um pastor. Pasmem nisso. Em nome de Jesus, se em algum momento da sua vida você já se sentiu ou está sendo controlada por mim, por qualquer pastor da equipe, em nome de Jesus, repreenda isso, e eu te peço perdão, que nunca, jamais vai ser minha intenção, porque todas as vezes que eu subo nesse altar, e todas as vezes eu disse para você, olha, se o pastor Christian, o pastor Richard, qualquer um dos pastores, né, dizer para você alguma coisa, né, contrária à palavra, fique com a palavra. Se aparecer um anjinho de cabelo encaracolado, igual do pastor Christian, né, aparecer para você, fique com a palavra, porque não o pastor Christian, mas até o diabo se faz de anjo de luz. Então, meus irmãos, o que controla a sua vida, pessoas que são controladas quando desejam agradar o outro, tem pessoas que são controladas, pasmem vocês, na minoria, pelos seus maridos, porque na maioria são controlados pelas suas esposas. Está errado. Tem um homem que decidiu, glória a Deus aí. Nós não controlamos a nós mesmos, sabia disso? Nós não controlamos a nós mesmos. Nós não controlamos. Somos e deveremos ser controlados por alguém. E esse alguém tem um nome, aquele que é Senhor da sua vida. Um outro texto da palavra do Senhor diz assim, até o boi sabe quem é o seu dono. Se eu sou o Senhor, por que vocês não me obedecem? Por que vocês não deixam eu controlar a vida de vocês? Vivemos e trabalhamos, irmãos, num tempo de muitos deuses. Muitos deuses. Hoje à noite até, eu tenho uma palavra muito simples que Deus colocou no meu coração, mas muito poderosa, que
que eu quero ministrar à noite, e se você puder estar aqui, venha, mas é uma palavra também sobre controle, do que controla, né? Porque cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Eu te pergunto, você tem feito o que parece certo, ou assim, o que você acha certo? Porque hoje tem a questão, tudo é relativo, né? O absoluto já não existe. Então, no meu ponto de vista, eu acho que tem que ser isso, eu vou fazer desse jeito. Então, o que controla você? Eu poderia dizer para você que o livro de Juízes, ele poderia ser considerado assim, irmão, se for verdadeiro mesmo, depois da morte de Josué, depois que Josué morreu, começa um tempo assim, irmãos, que as pessoas começaram a viver novamente tudo que Josué falou para eles não fazerem. Porque antes de Josué morrer, ele falou assim, gente, ó, eu escolhi, eu e minha família, nós já abrimos mão de todo e qualquer Deus, quem vai controlar a nossa vida e nossa família é o Senhor, mas vocês decidam a quem vocês querem servir. Depois que Josué morreu, começou, irmãos, talvez um espelhamento do que está vivendo agora, um tempo de enfraquecimento na fé, um tempo de apostasia, e eu posso dizer para você que as pessoas daquela época, eles estavam se tornando desprezíveis, e fazendo coisas deploráveis, pessoas, vamos dizer assim, disfuncionais nas suas atitudes, faziam aberrações, coisas que você fala, não é possível que uma pessoa vai fazer algo que vai contra o princípio do que Deus deixou, e deixou, irmãos, na lei, não era esse tempo da graça. Como uma pessoa pode deixar de fazer aquilo que está na lei? Porque o livro de Levíticos, irmãos, era um negócio feio, não fez, né? Não cumpriu, apedreja, não fez, não cumpriu, mata. Meus irmãos, que coisa, né? Era lei, uma lei forte. Então, o livro de Juízes podia falar assim, de pessoas improváveis de realizar algo, as pessoas estavam no estado deplorável. Se você abre no livro de Hebreus, você vê lá na galeria dos heróis da fé, você vê lá pessoas, de juízes que se destacaram, mas você vai ver que são pessoas como eu e você, improváveis, né? Lá fala, né, o que eu falaria de Gideão, de Baraque, de Sansão, esses heróis da fé que estão ali, se você olha para a história deles, Gideão, menor da tribo, se achava insignificante, que não poderia ser usado, Sansão cheio de virtudes, cheio de dons, o Espírito Santo lhe dava um poder descomunal, mas vivia numa vida de gangorra, de altos e baixos, não fazendo o que agradava ao Senhor. Baraque, para ser um líder, deu para uma profetisa, outra mulher, fazer o papel dele. Então a gente olha para o livro de Juízes e fala assim, esses heróis de Juízes, talvez sejam os heróis que Deus precisa levantar nesse tempo, mas que já viram as coisas que deram errado e pode fazer diferente nesse tempo. Porque agora, graças a Deus, o Espírito Santo não vem só com missões específicas, como no passado, no Velho Testamento, que o Espírito Santo não habitava, meus irmãos, naqueles homens, ele vinha para cumprir os propósitos de Deus, e só depois do Pentecostes que o Espírito Santo veio, né, para ficar. Por isso a palavra batismo, né, ser batizado no Espírito Santo. Então, meus irmãos, eu posso dizer assim que o livro de Juízes nos mostra que não existe, na verdade, herói no livro de Juízes. Existe só heróis da fé. Aquelas pessoas não eram heróis, eram heróis da fé. Há uma diferença nisso. Por quê? Aponta para nós que o herói, né, ou o verdadeiro poder estava naquele que é divino. E se você olhar para o livro de Juízes, provavelmente, se você começar a olhar de uma maneira onde o Espírito Santo possa te dar discernimento, você vai ver que o livro de Juízes, na verdade, é um anúncio do Evangelho, aponta para Jesus, aponta para as coisas que ele queria fazer. Se você olhar o livro de Juízes, quando começa lá, quando as tribos falam assim, olha, quem vai lutar primeiro? Sabe aquela luta, quem vai primeiro, quem vai na frente? Ninguém levanta a mão para ir, e Deus falou, então, vai primeiro a tribo tal que vai. Você vai ver que o livro de Juízes começou mais assim, uns lutando por todos, livro de Juízes, uns poucos lutando por todos, depois muitos lutando por poucos, depois um só,
Pega Sansão lá, lutando por todos. Sabe o que é apontando? Apontando que só Jesus é aquele que pode lutar as nossas guerras. Por poucos, por muitos, por todos. Um só pode fazer a obra. Juízes é um evangelho. Então eu quero assim destacar 5 coisas para a gente pensar nessa manhã, porque Juízes diz respeito a um Deus misericordioso e paciente. Meus irmãos, se Deus perdesse a paciência lá na época de Juízes, acabou. Se Deus perdesse a paciência comigo e com você, acabou. Até quando você acha que está pedindo coisa boa, Deus, me dá o que eu mereço. Meus irmãos, se Ele der o que a gente merece, talvez venha um raio na sua cabeça, venha um fogo do céu e já consome você. Mas Deus, Ele quer cumprir os seus propósitos, e para isso Ele chama a igreja, e o livro de Juízes é isso, é o anúncio de um Deus poderoso, querendo despertar o seu povo, para uma conquista maior, de uma terra prometida, não uma terra perene aqui na terra, uma Canaã, mas uma terra eterna nos céus. Não se esqueça de quem você é, não se esqueça de quem é o teu Senhor, não se esqueça que somos peregrinos aqui, estamos de passagem. Às vezes nós estamos lutando de uma forma, achando que a nossa vida é para sempre neste lugar, queremos firmar uma estaca aqui, não entendendo que somos peregrinos nessa terra. Então eu quero destacar rapidamente com você 5 coisas, eu não vou aprofundar muito, mas eu quero destacar para você. Em primeiro lugar, o livro de Juízes vai nos mostrar que de modo incansável, Deus oferece sua graça para os que não merecem. Meus irmãos, o livro de Juízes vai mostrar que havia um povo ingrato, um povo que estava adorando deuses falsos, um povo que não estava obedecendo a lei, e Deus estava assim, eu quero oferecer a minha graça. Por isso Deus sempre levantava um juiz, levantava um líder, alguém para anunciar para a nação que existia um Deus verdadeiro, um Deus que os amava. Mesmo aqueles que não buscavam a Deus, aqueles que não valorizavam a Deus, Deus estava dizendo de modo incansável que Ele estava oferecendo a graça. Igreja, ouça, você já foi alcançado pela graça? Então existem pessoas que não foram alcançadas pela graça. Olhe para essas pessoas, se você não concorda, se você discorda, se acha elas até pessoas que, assim, não dá nem para conviver, Deus está dizendo, a minha graça transforma essas pessoas como te transformou, seu pecador, sua pecadora. Então Deus mostra no livro de Juízes que Ele é incansável, e Ele revela bons exemplos ali. Quando a gente olha ali, Otoniel, Débora, já aparecem no início do livro, eles vão mostrar para nós que existe um Salvador, existe alguém que nos quer salvar, e mesmo quando você se acha tão pequeno, tão impotente, quando você está como Gideão, até escondido, achando que está cercado pelo inimigo, Deus chega para você e fala assim, vai nessa tua força, valente. Que valente? Quem é o valente? Você. A minha graça em você, a minha graça é um poder para transformar o mundo, porque o que transforma é a graça do Senhor. Então a graça de Deus triunfa, escuta isso, se quiser anota essa frase, a graça de Deus triunfa no comportamento dos tolos. Então você fala assim, é verdade, eu preciso então, com aquela pessoa, com aquele amigo, aquela pessoa que está vindo contra mim, ele é um tolo, não, antes de tudo, fala assim, eu sou o tolo, preciso ser transformado, primeiro em você, que essa graça me transforme, que as pessoas possam ver em você os frutos do Espírito, porque quem controla você hoje? O que te controla é o que as pessoas vão ver. Você é controlado pelo Espírito Santo? Ele controla o seu pensar, o seu sentir, o seu falar, o seu agir? Quando você é controlado, você vai dar o teu melhor. Meus irmãos, a coisa não está de brincadeira, se para você não está, para quem é pastor e se posiciona, e tem coragem de se posicionar, a pedrada vai vir, e eu me posicionei, irmão, então não pensa que está facinho para mim não, mas eu estou gostando, porque eu estou vendo quem é quem, e eu estou mostrando quem eu sou. Então eu disse bem aqui, domingo passado, irmãos, eu não vou fazer política, mas eu tenho que você saber, você tem o direito como igreja, de saber que eu sou um pastor de direita conservador, se isso é errado, ore por mim, para eu me mudar, e um dia tornar, talvez, eu não sei lá, de esquerda, se isso é o que você quer.
Então muda eu, muda você, mas seja o Espírito Santo, não seja por força, por violência, porque eu não vou destratar ninguém, eu vou dar o meu melhor, que as pessoas possam ver em mim o fruto do Espírito. Eu estou sendo atacado, irmãos, mas sabe o que eu estou falando? Deus faz fluir de mim rio de água viva. Você fala assim, é até moleza ser pastor. Não, irmãos, as pessoas querem mandar até o que eu tenho que pregar para vocês, e eu tenho que contar para vocês, precisam orarem por mim, prega isso, prega aquilo. As pessoas vão suspeitar mal de mim, irmãos. Estou preocupado? Eu quero que o Senhor olhe para mim. Segunda coisa, então, primeira, Deus estende a graça, irmãos, não é só para memorial, é para todos. Se tem uma multidão que pensa diferente de você, a graça de Deus é para essas pessoas. Mas como eles vão receber a graça se você não tem essa graça na sua vida? Amém, meus irmãos? E de verdade, eu posso testemunhar para você, quando alguém te falar dos movimentos que estão acontecendo na rua, do que a mídia muitas vezes deturpa e mostra, eu tenho que dizer isso, vai ver com seus olhos, julgue você mesmo. Meus irmãos, eu vou dizer para você, eu nunca vi em Campo Grande as pessoas darem churrasco, eu nunca vi as pessoas darem água, fruta, e eu nunca vi as pessoas parando para orar por pessoas que estão em depressão, pessoas que estão perdidas, eu nunca vi isso lá, e não é só crente não, é todo mundo se ajudando, eu nunca vi isso. Eu só vi, meus irmãos, na época que eu estudava, que eu chegava das escolas municipais, estaduais, que eu ficava em posição de sentido, e eu tinha que cantar, salve lindo pendão da... Irmãos, é quando eu aprendi a cantar os hinos da minha pátria. Você fala assim, você como aluno se sentia obrigado, eu adorava aquilo, eu esperava aquele momento. Então, irmãos, se você não vai ver, eu estou falando isso, você tem que ir com os seus olhos ver, e eu estou falando para você até mesmo, se você está aqui sentado e você pensa diferente, você fala, eu não sou de direita, não sou de esquerda, eu sou diferente, mas eu quero entender, eu quero ver, eu não quero julgar sem eu ver. Vai ver se a graça está acontecendo, pessoas estão se convertendo. Então, em segundo lugar, irmãos, eu quero dizer para você que Deus quer governar todas as áreas da nossa vida, não apenas uma delas. Então, o que eu estou dizendo com você como pastor, não é sobre política, não é sobre partidarismo, não é sobre um homem. Irmão, se a gente confiar num homem, o livro de Juízes mostra isso, esse homem vai morrer, vai fracassar, esse homem vai falhar. Imagine o povo confiando o tempo todo em Sansão, né? Sansão só pisava na bola, só no último momento, mas assim, Deus, mais uma vez, já cego, né? já ali todo, serviu de palhaço para as pessoas, só mais uma vez me usa para a tua glória, contra Dagon. Deus não quer que você reconheça e seja usado só no final da sua vida. Então os homens vão falhar, eu vou falhar, nós vamos falhar, mas Deus, Ele quer que nós entendamos que precisa ter alguém que governe a nossa vida, que seja o seu Deus. Se o seu Deus, eu disse, né, eu declarei, meus irmãos, eu vejo que eu sou de direita conservador naquilo que eu penso, mas isso não me governa, meus irmãos. Quem me governa, o nome dele é Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Se você começar a ver que me governa um partido político, uma bandeira, está tudo errado, está tudo errado. Você tem que chegar assim, irmãos, vamos reunir ali a diretoria estatutária, né, os diáconos da igreja, vamos dar uma chegada no pastor, e fala, pastor, nós queremos cantar a música com o senhor, a música do Raul Gil, pegue o seu banquinho e saia de fininho. É isso aí, meus irmãos. Esse lugar aqui é santo, é sagrado, é do Senhor, não é de nenhum dos pastores dessa casa, só tem um Senhor. Então eu preciso dizer quem governa, e o livro de Juízes mostra que não havia quem governava, cada um fazia o que queria. Eu vou fazer o que der na minha cabeça, se eu acho que é bom eu vou fazer, e eu estou falando isso para você, não faça o que dá na sua cabeça, né? Não poste o que der na sua cabeça, né? Vocês não sabem, assim, eu faço parte do grupo lá dos pastores, né? Grupo dos pastores, vou te falar, tem uns lá, que não é fácil não, eu já escrevi, eu apaguei, aí um dia eu falei, não aguentei, eu só mandei uma figurinha que vocês já viram assim, eu ia escrever, mas Jesus mandou eu apagar, mandei só essa, mandei só essa. Então, irmãos, quem governa? Deus queria que os israelitas se apoderassem da terra de Canaã. Deus quer que você se apodere de algo nesse tempo aqui, mas para isso você precisa ir na força
do Espírito Santo, na direção dele. Alguém tem que te governar. Quem que te governa? Meus irmãos, eu vou falar isso para você, está sendo gravado, mas pessoa, eu não vou falar nem que é de Campo, pessoa de longe me ligou. Pessoa que não está nem em Campo Grande. O pastor, chorando. Eu já fui dessa igreja memorial. Estão me obrigando, eu e meus companheiros, a fazer algo que nós não queremos. Nós estamos chorando. Mandaram a gente fazer coisas que a gente não quer, mas se eu não fizer, eu vou perder meu emprego, eu vou perder minha posição. O que eu faço, pastor? Isso aqui eu falei, irmãos. Ora, meu irmão, ora. E se Deus falar para você não fazer, não faz, ainda que você seja preso. Meus irmãos, o que está acontecendo? Quem governa a sua vida? Então, a primeira coisa para você pensar é isso. Deus estende a graça para todos. Em segundo, Deus quer governar a minha vida, não uma área da sua vida. Romanos 8:1 fala assim: nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, se Jesus governar a sua vida, não tem nenhuma condenação sobre você naquilo que você faz. Agora, se não for Jesus, vai ser a carne. Por isso que ele fala nos versículos a seguir: mas aqueles que são governados pelo Espírito, seguindo a direção do Espírito. Então, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir, tem que ser governado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, eu tive um pai bêbado, um pai alcoólatra, isso tudo eu vou lembrando agora. Meu pai, quando bebia, meus irmãos, ele não controlava a voz dele, falava um monte de besteira, ele não controlava a alma dele, porque demônios entravam nele, ele não controlava os passos dele, achava que ia dar um passo, ele achava que tinha um buraco, ele dava um passo, mas parecia que ia cair. Ele não controlava o paladar dele, ele não conseguia comer, se alimentar, ele falava: essa comida não está com gosto de nada. Quantas vezes ele jogou o prato, a panela da minha mãe? Porque se você é governado pela carne, também você vai perder os sentidos, vai perder o gosto da vida, vai perder a visão. Mas se você for governado pelo Espírito Santo, você não perde, pelo contrário, você vai ter lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, porque você é governado pela palavra do Senhor e pelo Espírito. Se você é cheio do Espírito, você é governado por Ele. Os frutos do Espírito vão aparecer em você: longanimidade, paz, temperança, domínio próprio, fé, mansidão. Então nossa vida precisa ser governada por alguém. Quem governa você? Graça, governo. Agora, nossa vida, em terceiro lugar, e Juízes ensina isso, nossa vida necessita de um avivamento contínuo. Sabe quando a Bíblia fala assim: você estava indo tão bem, o que te impediu de continuar? A gente está indo tão bem, irmãos, na nossa caminhada cristã. Você está orando, está jejuando, está buscando a Deus, está tendo experiências com o Senhor, e de repente você para de fazer isso. Então nós precisamos de um avivamento contínuo. Juízes prova que o declínio espiritual é inevitável, e o avivamento espiritual se torna uma necessidade. Então, se o declínio espiritual é inevitável, porque sempre a queda, sempre é a tendência. Então o avivamento é algo que a gente precisa continuamente, beber do Espírito, beber da palavra, jejuar, orar. Eu estava na reunião de oração sábado de manhã, uma irmã veio me dar o testemunho, eu achei coisa mais linda, falou assim: pastor, minha filhinha não quis comer. Eu falei: por que, filhinha? Criança nossa aqui do Mimo. Eu estou jejuando, mãe, eu vou ficar 4 dias sem comer carne, coisa que eu mais gosto. Acho que 4 dias. Crianças, entendeu? É o Espírito que toca. Mas por que você está jejuando? Pelo Brasil, pela nossa nação. Meus irmãos, o avivamento ele chega para todos quando a gente decide. Então o avivamento é algo constante, precisamos de um avivamento. Amém, meus irmãos? A graça é para todos, existe um governo, alguém precisa governar, e não é um homem, é o Senhor, e precisamos desse avivamento. Juízes é um alerta sobre isso. E precisamos de um Salvador verdadeiro. As pessoas estão colocando a sua confiança em homens, em partidos, em situações. Precisamos de um Salvador verdadeiro. Quem é o teu Salvador, meu irmão? Teu Salvador é o Lula?
está alguma coisa errada. E se eu não falasse para você, teu Salvador é o Bolsonaro, eu estaria mais errado. O teu Salvador não são homens. Os homens são falhos, são frágeis, erram. O teu Salvador é ser de direita, conservador, ser de esquerda, ser de centro, ser de extrema direita, de extrema esquerda. No que você vai colocar a tua salvação? Todos nós não podemos colocar salvadores humanos, porque o mundo está dizendo, irmãos, como diz o salmista: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Ah, meu Deus está nos céus. Mas eu preciso dizer como aquela canção: meu Deus está no céu, mas também no meu coração, né? O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Eu preciso ter um trono. Isaías fala assim: eu vi, ele estava sentado no alto e sublime trono, e eu olhei para mim e disse: ai de mim, que sou miserável, pecador. Meus irmãos, precisamos de avivamento, mas ter um Salvador é essa brasa sair do altar e tocar a minha vida, tocar talvez a boca, né? Tocar os nossos lábios, tocar os nossos pensamentos, essa brasa de fogo do Senhor, que da sua boca saiam palavras, chamas do Senhor, coisas que aquecem o coração das pessoas, não coisas que entristecem o coração das pessoas. Então nós precisamos de um Salvador. Então existe só um que é um Salvador verdadeiro. É interessante, eu gosto muito da história de Otoniel, outra hora você lê, né, um desses juízes. Com Otoniel aprendemos que Deus verdadeiro salva por meio de todos. Com Débora, que ele salva por meio de muitos, aquilo que eu falei no início. Com Gideão, que ele salva por meio de poucos. E com Sansão, que ele salva por meio de um só. Mas Deus salvou a humanidade todas, não poucos aqui, alguns ali, outro ali, mas ele salvou através do seu único filho, através de Jesus Cristo. É isso que o livro de Juízes aponta. Existe um único Salvador, não um Salvador de poucos, de muitos, de alguns, ou através de um, através de outro, mas somente através de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, precisamos de um Salvador, e o nome dele é Jesus Cristo. Amém? A graça é estendida a um governo, precisamos de um avivamento, mas precisamos de um Salvador. E por fim, é a quinta palavra que eu tenho para você, e essa é uma palavra só para te dar paz ao coração, te dar paz, que mesmo no livro de Juízes, um livro de apostasia, um livro de enfraquecimento na fé, em quinto lugar, não se esqueça disso, Deus está no controle. Deus está no controle, seja qual for a situação. Não importa o que aconteça ou venha acontecer, meus irmãos, Deus está no controle. Deus permitiu coisas no passado, Deus permite coisas hoje. Deus tem misericórdia do seu povo, Deus estende a graça para o seu povo, Deus está no controle, ainda que tudo esteja contrário ao que você quer ou você pensa, receba essa palavra, Deus está no controle. A impressão no livro de Juízes é que Deus estava ausente, e talvez a impressão que você tenha nesse tempo é que Deus está ausente, porque Deus está chamando você para ter a graça dele sobre você, para ter um governo sobre você. Mateus 6 vai dizer assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você inverte essa ordem, irmão, buscar primeiro as demais coisas, vai ter briga, vai ter conflito. Buscar a justiça, vai ter conflito, vai ter luta. Agora, se você busca o reino primeiro, você vai dizer assim: Senhor, eu quero orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado, o nome dele é santo, seja feita a tua vontade, aqui, como é lá no céu. A vontade do Senhor é que eu brigue, que eu tenha problemas com meus irmãos, que eu me separe da minha família, e que eu brigue com a minha igreja, com o meu pastor, que eu me afaste de todos, que eu me isole, que eu, sei lá. Não, busque o reino de Deus. Então, os propósitos de Deus é que a gente possa realmente cumprir na nossa vida o chamamento, o chamado que Ele tem para cada um de nós. E eu termino com um alerta para os pais, para as mães que estão aqui, e para os filhos que estão aqui, que já são maduros, que já entendem a palavra. Eu encerro com o Salmo 78, para a gente
depois orar, e depois a gente ministrar a ceia do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 78. Você pode ficar em pé, meus irmãos, nós vamos orar. Quero terminar essa palavra Deus falando comigo e com você e com seu povo nessa manhã. Meu povo, escute a minha lei, dá ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Deus está falando assim: eu quero falar para vocês de coisas que para muitos são enigmas, são coisas escondidas, são coisas ocultas, são veredas antigas do Senhor, princípios antigos do Senhor. Eu vou falar para vocês através dessa palavra, parábolas e enigmas. Jesus sempre usava parábolas, coisas daquele dia, do que acontecia, para mostrar coisas eternas. Jesus começou a revelar enigmas, primeiro para as pessoas não entendiam, e as pessoas não te entendem, meus irmãos, só vão entender quando você entender o que ele está falando aqui do poder dele. E aqui ele começa a falar: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Meus irmãos, estamos esquecendo de ensinar para os nossos filhos memoriais como da ceia, memoriais como Josué, que pegou pedras do rio, memoriais quando Samuel, ele vai orar e faz um altar e diz: olha, aqui vai se chamar pedra de ajuda, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando o povo chega num lugar e uma água era envenenada, era amarga, olha, esse lugar vai ter um poço depois. Até hoje, se você for lá, em Israel, você vai encontrar esse poço de Mara, porque aqui esses lugares, as águas foram transformadas. Aqui Deus se revelou como Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura o amargor da vida, o Deus que transforma. Olha, aqui Deus se revelou como Jeová Nessi, ele é a bandeira do seu povo, ele é aquele que vai à frente. Olha, aqui Deus se revelou como Jeová Shalom, ele é a tua paz. Olha, aqui, na hora que você precisava oferecer o seu Isaac, o seu sacrifício, ele se revelou como Jeová Jiré, o Deus que provê. Jesus, ele é todas essas coisas. Jesus é tudo. O mundo precisa de uma paz que o mundo não conhece, uma paz que excede o entendimento humano, uma paz que só Jesus pode dar. Mas, irmãos, não podemos encobrir. Ele vai falar assim: sabe o que aconteceu? Apostasia no tempo de Juízes, enfraquecimento da fé. Os pais pararam de contar os testemunhos, as grandezas, as proezas de Deus, para servirem balaíns, ídolos, esculturas, e cada um fazer o que estava na sua cabeça. João, Pedro, os apóstolos ensinaram a igreja a viver esses preceitos. Paulo fala em Filipenses 4: meus irmãos, aquilo que nós ensinamos a vocês, se isso for de boa virtude, se isso for de bom proveito, aquilo que vocês aprenderam, pratiquem isso. Para quê, irmão? Para que as pessoas possam ver as suas obras, as suas ações e verem Deus. Pedro, João, eles diziam: meus irmãos, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que as nossas mãos tocaram, isso anunciamos para vocês, para que a alegria, o gozo de vocês seja completo. Salmo 78 é um alerta para a geração, da gente não encobrir para os nossos, depois você lê todinho ele, não encobrir dos nossos filhos o que Deus fez, o que Deus é, e o que Deus está fazendo, e o que Deus vai fazer ainda. Deus está no controle. Feche seus olhos,
Peço que essa palavra possa entrar na sua mente, entrar no seu coração.